I'm a man on a mission. I don't need no permission. Fala galera, tudo bem? Eu sou Giovanni Benítez e você está assistindo mais um episódio do De Propósito Podcast. É muito importante que você se inscreva nesse canal, que você também clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, porque é um conteúdo melhor do que o outro. Lembrando que a gente também está no Instagram, @DepropósitoPodcast. Tá tudo aqui embaixo onde você pode seguir, você pode se inscrever e pode ficar por dentro. Eu tô aqui hoje com um cara muito inteligente. Ele é MVP da Microsoft. Ele também é head comercial da Papel para Mechas. Ele já fundou 5 empresas e já vendeu essas 5 empresas para outros investidores. E tudo isso com uma pouca idade. Obrigado, Bruno. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todo mundo. Legal. Prazer estar aqui com vocês, cara. Muito legal te receber. Eu acho que quando eu falo da descrição, acho que a câmera aqui o Gui corta. Obrigado, Gui, por estar aqui mais uma vez. Valeu, Gui. Na hora que o Gui corta, os gafados devem vir um cara de cabelo branco, grisalho. Aí veio o Bruno novaço. Legal. Que legal. A gente se conheceu através do Ed e da esposa do Ed, da Dani. E eu acho que assim, aos poucos, o podcast tem ajudado a gente a trazer muita gente boa aqui e criar que nem a gente acabou de falar um pouquinho antes de entrar no ar, criar uma comunidade de gente boa, de gente bacana. É uma palavra que eu gosto muito, é sinergia. Né? As pessoas sinergicamente se entenderem e construir comunidades. Que legal, cara. Muito bom. O seu briefing aqui, o que eu dei de destaque no começo, dá pra contar uns 2, 3 episódios aí, mas como que... Acho que tua vida foi muito intensa até aqui, porque é muita informação num período de tempo até, de certa forma, pequeno, né, cara? Sim. Eu comecei a empreender desde muito novo. Então, assim... Empreender hoje as pessoas falam muito do empreendedorismo, mas não é difícil você ver, principalmente hoje na era da informação, você vê o lado oculto do empreendedorismo. Okay. Né? Como é difícil, como te desgasta, como você tem que se doar. Muitas vezes empreendedores hoje em dia, eles esquecem um pouco da família. Porra. E estão empreendendo. Muitas das vezes são provedores, mas não estão vendo os filhos crescerem. Então isso é realmente desafiador. Então, tá um pouco tempo aí, imagina que... E o fogo é que você tem que ir tentando corrigindo no meio do caminho, o negócio tem que dar certo, tem que dar atenção pra todo mundo, tem que ser pai, tem que ser marido. Exato. Tem que rebolar, né, brother? Exato, não é fácil. Não é fácil. Mas me diga uma coisa, você nasceu aonde, velho? Eu sou natural de Brasília, capital do país. Puta, você é brasiliense, que poço legal. Da política. Mas fui pro Rio de Janeiro muito cedo. Meus pais se mudaram pro Rio de Janeiro muito cedo. E foi lá que eu nasci, me cresci no Rio. E agora eu moro em São Paulo, né? Faz tempo que tá aqui pra São Paulo? Tem 2 anos. Tá legal. Mudou por questões estratégicas? Sim. São Paulo hoje, pra gente que busca, né, novas ideias, novos trabalhos, novas formas de ver a parte até de empreendedorismo, não tem cidade melhor para se morar. É o núcleo ainda, né, cara? Embora o Rio de Janeiro tenha uma potência muito grande, mas igual São Paulo é difícil. O problema do Rio de Janeiro é que tem praia. Tem distração. Tem distração. São Paulo é só trabalho e a gente trabalha e, cara, tem muita gente boa aqui, então tô me sentindo muito bem em São Paulo. Que legal, cara, muito legal. A gente recentemente teve um carioca que veio pra cá, que foi o Rômulo, ele tá num dos episódios, ele tá no 3º episódio, e ele também veio pra São Paulo faz tempo pra trabalhar aqui, ele falou pra trabalho, um negócio mais... Lógico, o paulista muitas vezes não tem vida. Que até trabalha demais. Eu acho que a praia ela faz um efeito terapêutico na vida do carioca. Sim. A gente não tem essa terapia não, cara. Que legal, bro, que legal. E de Brasília pro Rio de Janeiro, foi com que teus pais? Você foi sozinho? Foi jovem? Sim, fui jovem. Fui ainda recém-nascido. Meus pais mudaram para Angra dos Reis, que é uma cidade do Rio de Janeiro. E lá eu vivi até meus 20 e poucos anos de vida, até ir para a faculdade, né?
E você estudou o quê? Eu estudei engenharia de produção na Universidade Federal Fluminense. Caraca, que legal. Fiz vestibular. Naquela época era vestibular, tinha que estudar muito. Então, saí de casa cedo para estudar para o vestibular. E aí, depois que eu saí de casa, é que eu comecei a ver a necessidade de empreender. Porque a grana era curta. Ou você trabalha, ou você trabalha. Não tinha outra forma. Né? Você trabalha para alguém? Ou você trabalha para você? Só que eu tinha que estudar. A faculdade era em tempo integral. Então, eu não tinha como trabalhar para alguém. Eu precisava ver formas de me manter e manter o que a gente chama de luxinho, né? Luxinho. Você quer sair, você quer fazer alguma coisa diferente. E meus pais sempre foram muito justos. Eu sempre, graças a Deus, eu tive toda a estrutura que eu precisei. Então, fiz inglês muito cedo. Então, sei falar inglês, fiz espanhol muito cedo, sei falar espanhol. Meus pais me deram todos os cursos que eu quis, tanto que com 16, 17 anos eu já programava HTML. Lá naquela época, que falar em HTML era o começo. Então, eu já empreendia fazendo sites para quem precisasse. Lá atrás. Lá atrás. A gente está falando de 2004, 2014, 2013, né? E muito dali eu comecei depois que eu fui para a faculdade, eu comecei a entender a necessidade de empreender para ganhar grana, né? Tem aquela coisa de fazer o que gosta, mas também tem um outro ponto ali. E antes da faculdade, eu já comecei a empreender porque eu queria, como eu falei no começo, eu brinquei com o Gui, eu era geek igual o Gui, eu queria um bom computador, um computador gamer. E meus pais falaram, cara, não tem condição de dar. Sempre foi caro, né, cara? Sempre foi até caro. Hoje o negócio sempre foi caro. Então eu tinha uns 14, 15 anos e eu já montava, eu já tinha feito curso técnico de computação, então eu já sabia um pouco de programação e já abria e montava computadores. Na minha cidade, computador só tinha quem tinha muita grana e as lojas e vendiam os computadores. Antigamente tinha muita loja Tinha, cara. As lojas que vendiam computadores, né? Tinha uma X5 que era famosaça aqui em São Paulo. Não sei se os caras eram fortes lá no Rio de Janeiro. Então, o que eu fazia? A minha mãe viajava muito. Ela tinha loja de bazar, de roupa, cama, mesa e banho. E ela viajava muito pra capital, pro Rio de Janeiro ou aqui pra São Paulo. Pra buscar as coisas e levar pra Angra. Então, o que eu fazia? Eu vinha com ela na Santa Efigênia, comprava as peças, montava e vendia lá. Foi a minha primeira forma de fazer grana. De ganhar grana. Legal. De computador, com computadores. E muito interessante que eu comecei a montar o meu primeiro computador, montei, mas eu não tinha tanto conhecimento do que eu queria na parte geek, na parte gamer, que era uma placa de vídeo muito boa. Então eu falei, cara, eu tenho que trabalhar mais, porque essa placa de vídeo na época era muita grana que eu precisava. Aquelas famosas GeForce da vida, Radeon, né? O Gui sabe disso, né, Gui? E aí eu falei, cara, eu quero comprar. E comecei a vender computadores ali. Com 14, 15 anos, comecei a montar. Muito novo. Realmente, muito novo mesmo. Muito novo. Mas esse senso de responsabilidade... O legal é que você falou assim, meus pais me deram a condição, mas eu quis a condição também para usar em favor de se desenvolver. Sim. Daí, o computador e tal, a ideia era pra você o negócio. Sim, na verdade, eu não tinha propósito. Na verdade, eu só queria um pouco a mais. E aí comecei a fazer os sites, né? Comecei a fazer sites como freelance, ali com 18, 19 anos. Já programava um pouco, de entender um pouco de... E aí, com 19 anos, eu passei pra faculdade. Caraca. E aí, quando eu passei pra faculdade, eu falei, vou ter que começar a também aqui trabalhar com venda. Era sempre que eu sabia fazer, era vender. E não é muito... O perfil da galera que vai fazer engenharia não é muito comercial, né? Zero comercial. É zero comercial. O cara tá mais no backstage ali, mais por trás. E eu sempre tive o tino comercial, porque meus pais tinham... Não meu pai, que era funcionário, mas a minha mãe sempre foi vendedora. Sim. Então a minha mãe vendia frango assado. Dava nó em pingo d'água, né? Que a gente falava antigamente. Minha mãe vendia frango assado. Vi minha mãe vender frango assado para bancar a família. Caraca. Eu via minha mãe ir na praia, pegar conchas da praia, colocar num quadro, pintar o fundo do mar e vender o quadro por R$100. Você entende? Eu via ela fazendo isso. Eu via minha mãe vindo em São Paulo, comprando cama, mesa e banho, colocando 3, 4 vezes de markup e vendendo. Eu via minha mãe ligando para a fábrica,
falando, ó, eu quero fazer diversas camisas com a imagem de Angra dos Reis. Todos os turistas que vinham compravam as camisas e ela fazia grana. Mas ela se virava, né, velho? Pô, porque você falou frango, camisa. Exato. Eu vi, Dia das Mães. Então, olha como era sazonal naquela época. Eu não tinha essa noção, mas ela já trabalhava campanhas sazonais. Eu falo, cara, minha mãe era uma puta empreendedora. Caraca. Dia das Mães. O que vai fazer no Dia das Mães? Cara, vamos na capital comprar flores e vamos encher a Angra dos Reis de flores. E todo mundo comprava flor. E ela fazia um puta dinheiro. Dia das Crianças. O que a gente vai fazer? Vamos comprar brinquedo e vamos vender na rua. Porque é onde tá, Exato. tá tendo pico, cara. Que legal, cara. Então foi ali que eu despertei essa parte de venda e de empreendedorismo, porque a minha mãe sempre foi empreendedora, sempre trabalhou com venda. E aí eu vi que ali, e venda hoje nas grandes corporações, e os estudos mostram isso, que a parte comercial ela é muito importante, né? E foi ali que eu comecei. Tanto que na faculdade eu já montei o boom do açaí. Em 2019, eu montei uma barraca de açaí dentro da faculdade. Dentro da faculdade? Como é que foi botar isso pra dentro? Teve que pedir autorização? Se virar. Foi junto fiz uma parceria com a cantina e comecei a empreender dentro da faculdade, pegando esse boom, o hype do açaí na época, e coloquei. Fiz uma barraquinha, bati o açaí, fazia tudo, e, cara, ali começou a vir grana do açaí para me bancar na faculdade. Pô, ao invés de você ir embora da faculdade, você passava um tempo a mais lá. Exato. E era o que já era amigo de todo mundo, já conversava com todo mundo, já tinha parceria com a cantina. Ali também veio mais empreendedorismo. Que legal, cara. Muito legal. Ainda não tava na engenharia ainda, né, cara? Vai do jeito que dá mesmo, né? Exato. Que legal, muito bom. E o que é mais interessante, você vai amadurecendo também com os seus erros, né? Total. Seus erros. Então, assim, isso era o ano de 2019. Então, 2019, até eu montar uma outra empresa, porque esse eu já era MEI. E aí eu montei uma segunda empresa que foi junto com um sócio. E isso foi em 2020 para 2021. A gente começou a conversar, eu ainda estava na faculdade. Que quando eu comecei a estagiar. Eu estagiei numa grande montadora que era a Michelin. Tá bom. A gente começou, isso eu já sonhava. Hoje em dia o empreendedorismo é muito forte, mas há 10, 15 anos atrás, todo mundo queria fazer faculdade. Todo mundo queria ser um engenheiro, um advogado. Só existia uma validação através do diploma, né, bicho? Diploma. Isso vem perdendo força hoje em dia. Total. Mas lá atrás eu precisava. Só que eu já sabia que eu queria vender alguma coisa, né? E meus pais sempre falaram que o diploma era realmente importante. A gente tem que honrar nossos pais. Vamos dar orgulho para eles, né? Não tem problema nenhum. Então, na escola, cara, sempre fui um dos melhores alunos da sala. Eu era meio que híbrido. Eu sentava no fundão, só que eu tirava as melhores notas. E aí eu sentava na frente quando eu queria me adequar com a galera que estudava mais para eu fazer os trabalhos em grupos. Para acelerar rápido e terminar antes, que é comprometido, e, né? Cara, fui a gente chamava de pilotão de honra. Eu era o melhor aluno da sala todos os anos. Caraca, velho. Por quê? Porque eu gostava de competição. Não era porque você tinha facilidade, não, mas é porque você... Eu tinha aquela vontade intrínseca de competir. Eu gostava de competir. E isso era meu. Eu tinha 8 anos, 9 anos. Caramba. Eu falava, eu vou estudar e eu vou tirar a melhor nota. E aí eu conseguia. Você canalizou isso nos estudos ou era, tipo, até no Paro Ímpar você... Era competitivo. Era em tudo. Era competitivo. Caraca, que legal. E aí essa parte de competitividade se perdeu um pouco na faculdade. Tá. Porque a faculdade é aquela coisa de estudar, mas aí você tá morando sozinho, tinha 19 anos, e aí se perdeu um pouco. O tamanho das salas de grupos são maiores, é muita gente. E aí pra você encontra gente mais nova, gente mais velha. Uhum. Aí se perdeu um pouco. E aí no estágio eu conheci um cara, Rodrigo. Vou mandar um abraço pro Rodrigo. Ele foi o meu primeiro sócio de uma empresa mais séria. Tá. E essa que foi a empresa que eu vendi, que se chamava You Burger. Foi disruptiva totalmente para aquela época. A gente está falando de 2012. Tá. 2012 não tinha o boom da internet. Já tinha o Facebook se iniciando. Ele começou a vir para o Brasil ali em 2010, 2011. Então o Facebook estava se iniciando. A gente já tinha ali o WhatsApp também. E ele chegou para mim e falou assim, cara,
eu tenho uma ideia de fazer um sanduíche sob demanda. Tô de saco cheio da gente ter que pagar pelo que a gente não quer. E aí a gente faz dessa forma É e... o famoso burger artesanal, né? Que a É. gente fala. E aí eu falei, cara, então vamos fazer. Eu tinha 21 anos, eu tava estagiando na Michelin, era um menino. E ele já era mais velho, ele já era engenheiro, ele já ganhava bem naquela época, né? Bem que a gente pode dizer, já se sustentava, né? Tá bom. E eu era um menino, e eu falei, cara, então vamos fazer. Eu sei fazer a parte comercial e tal. E a gente começou a estruturar toda a parte de dados. E aí eu falei, cara, a partir daqui a gente precisa de um programador. Por quê? Porque a nossa loja era o seguinte, o cliente chegava, não tinha atendente, a gente está falando de 2012, tá? Autoatendimento. Tinha um totem, no qual... E isso até hoje ninguém explora, tá? Tinha um totem, um monitor touchscreen, no qual o cliente escolhia os ingredientes que ele queria, o sanduíche era montado automaticamente e cada ingrediente tinha um valor. Então, o sanduíche dava o preço de acordo com o que o cliente escolhia e ele pagava pelo que ele queria e o que ele não quisesse, ele não pagava. E você não tinha prejuízo, né? Porque você tinha valor unitário. E o cliente realmente foi uma experiência muito interessante, porque ele está realmente pagando por aquilo. Ele viu o valor do alface, do milho, da carne. Ah, eu quero comer um bom filé, eu vou pagar um pouquinho mais. Eu não quero milho, então eu não vou colocar. E automaticamente se via aquele sanduíche sendo montado. Ou pelo gosto ou pelo bolso, né? Porque Ou o cara pelo fala assim, eu gosto tenho ou só pelo bolso. 10, eu vou montar um lanche de 10, né? E aí eu tive um insight bem legal de, cara, se o cara vai montar o sanduíche, vamos colocar uma parte de programação aqui para gerar uma experiência desse cliente, de ele nomear o sanduíche dele, porque é dele, foi ele que fez. E aí o cliente colocava o nome do sanduíche, né? Giovanni Burger, ficava num sistema, no banco de dados da empresa, que era gerado um ranking, e esse ranking era alimentado e ficavam duas telas para fora do shopping onde a gente montou. Depois eu vou montar a história de como foi para chegar num shopping sem grana, né? Isso é louco, cara. Gira muita E aí, cara, foi surreal porque a gente dava o nome do sanduíche, a pessoa dava esse nome do sanduíche, ela propagava a venda desse sanduíche para os amigos e para outras pessoas, porque no final de cada ciclo, o sanduíche que é mais vendido ganhava prêmio, ganhava voucher, ganhava... Pô, vai lá e compra um lanche do meu nome. Exato. Vai lá e compra um lanche do meu nome. Aí E o cara virava uma mídia interna entre os próprios clientes, que cara. pariu, isso é sensacional. E aí- Gamificava. A gente gamificou o sanduíche. Isso em 2012. Isso é importante dizer porque 2012 não era a era da internet. Hoje esse gamificado não nem usa a expressão, Exato, nem existia, né, exato. cara? A gente gamificou de uma maneira que, cara, nas escolas ficou surreal, as comunidades, e todo mundo pedia o sanduíche que a pessoa tinha feito, e ficava aquela brincadeira empreendedora. Legal. E a partir daí, e até a parte do começar sobre o porquê, a gente começou a franquear. Só que a gente não franqueou porque a ideia era muito legal. A gente franqueou porque não tinha outra forma de fazer. Escalar a parada. E não era só de escala, era de grana. Porque eu contei a parte tangível, mas e como é que você operacionaliza isso? Como você paga o cara que fez o sisteminha rodar? É isso que você paga, né? E é interessante, cara. Foi bem legal, porque assim, eu tinha 22 anos. Zero grana. Então, cheguei pro meu pai e falei, pai, quero montar uma empresa. Meu pai me mandava uma grana assim, semanal. Eu falei, cara, pai, eu preciso de uma grana mais alta agora, então vamos fazer o seguinte. O que você me manda, você para de me mandar. E ele não tinha a grana. Ele falou, cara, eu tenho uma prata aqui que eu posso pegar de empréstimo, tipo 10% ao mês. Era algo bizonho. Caraca. Eu lembro que na época loucura. eu lembro que na época foi 15 mil reais. E eu falei, pô, eu tenho isso aqui, cara. Se você quiser, eu te mando. Só que como é que você vai pagar? Eu falei, pai, você tem que me mandar, você me manda assim, sempre, toda semana, alguma coisa, cara, eu não quero, você não me manda mais nada. E eu vou me virar. E aí você me ajuda a pagar o empréstimo no começo. Ele falou, tá bom. Então assim, o que eu já gastava no mês, eu tive que me virar, porque agora eu perdi toda a estrutura monetária dos meus pais. Todo patrocínio Para foi pro investir espaço. literalmente tudo no business. Isso era 15 mil reais. E aí a gente encontrou... Tudo, né? Tudo. Eu tinha. E aí a gente encontrou uma loja num shopping
que foi em Resende isso. Resende, Rio de Janeiro, nossa primeira loja. O Rodrigo também tinha um pouquinho de grana, muito pouco. E a gente foi com tudo. Primeiro passo para quem quer empreender, por exemplo, alugar um ponto, eles falam assim, tá bom, e o fiador, quem é? A gente não tinha. É como se você fosse alugar uma casa, alguma coisa do tipo assim. Você precisa de um fiador. Você precisa de um fiador. Ninguém vai te alugar nada, te colocar lá dentro. O shopping pediu um fiador, cara. Pediu um fiador. E aí o Rodrigo também, querendo muito empreender, acreditando muito na ideia, falou, cara, meu avô vai ser fiador. Caraca. E foi. O avô dele foi fiador. E a gente começou. Cara, primeiro passo para você empreender no shopping, você precisa ter projeto. Então você precisa de um arquiteto para fazer seus projetos. E precisa gastar. Então eu tinha uma prima arquiteta que me ajudou a começar esses primeiros projetos. Percebe como a gente vai junto com pessoas construindo sonhos. Com habilidades, capacidades Exato. que complementem a sua necessidade, Exato. né, cara? E aí a minha prima ajudou nesses primeiros projetos. Então a gente já saiu desse custo. Só que montar uma estrutura de hambúrguer num shopping é diferente do que você montar uma estrutura de um hambúrguer numa loja de rua ou numa barraquinha. Cara, tem muita nuance que você não dá conta. Principalmente do teto pra cima, né? Aquela parte ali Principalmente que do você não teto pra vê cima. ali. Então a gente começou com um pouquinho que a gente tinha a estruturar tudo. Tá. Tá? Só para você ter noção, essa loja, nossa primeira loja, custou, na época, há 10 anos atrás, R$250 mil. Caraca, naquela época. Naquela mano. época. Aluguel... E toda a 250 estrutura. mil, estrutura. E a gente não tinha isso. A gente conseguiu juntar 50 mil. Só que a gente sabia que depois que montasse, a gente ia conseguir levar para frente. Vocês tinham convicção de que ia virar, né? Exato. Legal. E aí, cara, foi bem interessante porque a partir daquele primeiro momento que a gente deu start, não tinha como voltar atrás. Isso que é impactante, porque a partir do momento que você começa um projeto, você colocou sua energia, você colocou toda a sua demanda naquele projeto, você não tem como voltar atrás. Não dá, cara. Não dá para voltar atrás. É muito mais prejudicial você voltar atrás do que você continuar. Pois é. E aí muitas pessoas se perdem nesse, porque será que é realmente o propósito de continuar ou será que eu vou recuar? Só que às vezes recuar é pior. Pior, cara. Né? E assim, é que nem você tá falando, o recuar tem muito a ver com a parte moral, né, cara? Sim. Você é competitivo, você fala que vai dar certo. Recuar nem pra pegar impulso, né, bicho? Só pra frente, né, cara? Sim, sim. E ali, cara, foi bem interessante, porque eu lembro como se fosse hoje de que chegou um cara chamado Tarcísio, nunca mais eu vou esquecer. Ele falou assim, olha, você tá montando a tua loja, bem legal, já tem algumas coisas aqui, mas e o lavador de gás? Lavador de gás. Lavador de gás? O que é isso, cara? Cara, você precisa de uma máquina para filtrar a gordura que sai da chapa Saquei. e da fritadeira. Você não pode jogar essa gordura no ar, o shopping não vai permitir. Eu falei, então tá, eu vou ver, entra no mercado. Não tinha Mercado Livre na época, né? Eu falei, não, então vamos ver de comprar o lavador de gás. Eu falei, não, isso não é assim. Tem que ter uma empresa homologada. Você precisa de uma empresa homologada, Puta projeto, e vem da Alemanha a máquina. Cara, aquilo ali foi surreal, porque como a gente estava indo no muito pouco, devagar e sempre, chegou um custo muito acima do que a gente estava esperando. O primeiro projeto dele foi de R$140 mil para instalar essa máquina. Caraca. E aí a gente ficou mal. Foi realmente um baque, porque a gente não tinha como fazer. E aí a gente foi até a administração do shopping e falamos, a gente não tem condição de colocar o lavador de gás agora. Eles falaram, então vocês não vão poder abrir. Era a regra. Era a regra. Puta que... Era a primeira regra. Então, bom, aí já vem a parte de resiliência, de você saber agir e tomar sempre a decisão o mais rápido possível. Então a gente sentou e o que a gente foi fazer? Quando você não tem grana, você negocia. A partir do momento que você não tem recurso, você negocia com o seu credor e com o seu fornecedor. Seu não recurso tem é a sua habilidade de negociar. Exato. Não tem outra forma. Legal. E para empreender é isso. Ou você tem que saber negociar. E ali, a gente chamou esse cara e falou, olha, a gente não tem condição desse projeto, a gente precisa de um projeto menor, para uma chapa menor, ou seja, a gente começou a diminuir custo também, porque todos os equipamentos iam ser menores.
e a gente vai te pagar dessa forma. Que na época era assim. É o que dá, cara. Cara, é o que dá. Eu tenho uma empresa, você tá aqui, você vai poder vir. E ali, esse cara aceitou a nossa forma de pagamento. Então, assim, de 140... Foi obrigado, Tarcísio, caiu pela até metade. hoje. Né? Tarcísio, obrigado. E ali, cara, esse cara nos ajudou naquela época. Então é aquilo. Esteja sempre aliado a pessoas. É tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. E a gente conseguiu instalar o lavador de gás, mas só instalar simbolicamente. Porque toda a estrutura elétrica, eletrônica e tudo aquilo também era custeada. Então a gente precisava de mais recursos para custear. Tanto que no final a loja custou R$250 mil, né? E 2 meninos conseguiram montar essa primeira loja. E a gente se endividou num nível muito alto. Pô. Então, vamos parar para pensar. A loja tinha 2 televisões de 42 polegadas para fazer os ranqueamentos, para mostrar o lanche que estava pronto. O programador custou também uma boa grana para programar naquela época. Hoje em dia está mais fácil. Eu lembro como se fosse hoje. Eu morava com um amigo chamado David, e a gente morava junto. E o Rodrigo tinha uma televisão, que era da LG na época. E ele fala, cara, a gente precisa comprar uma outra televisão igual. A gente não vai botar uma televisão de uma marca e outra da outra. Vai ficar muito feio no painel. Estranho, sem padrão, né, cara? Sem padrão nenhum. E eu tinha uma televisão de 42 polegadas também, que era da AOC. Eu falei, cara, mas eu vou pegar minha televisão de casa. Ele falou, não, mas vai ficar muito feio. E você acredita, cara, que o David, que era o cara que eu morava, tinha uma televisão da LG igual a do Rodrigo? Não é possível. Você fala, cara, é Deus. Né? Agora, como é que eu vou convencer ele a trocar comigo? Eu liguei pra ele e falei, David, eu peguei a sua televisão lá, tá? E coloquei a minha no lugar. Ele falou, não, mas você não vai pegar minha televisão? Cara, eu vou trocar, vou te dar uma grana, tá? Não tem outro jeito. Ele falou, então tá, beleza. Troquei de televisão com o cara pra montar um negócio, cara. E aí colocamos as 2 TVs iguais. Só que você percebe como o nível de endividamento da loja foi muito alto. E a gente começou a rodar, a operação foi tocando. E aí a gente chegou num ponto que falou assim, a gente tem uma ideia muito boa e agora a gente precisa de recurso. Então conheci outras pessoas, a gente conseguiu novos empréstimos através de pessoas e conseguimos equalizar a primeira loja. E aí veio esse insight de franquear. Foi quando a gente tomou por decisão de realmente precisar de grana e falar assim, cara, a gente tem agora uma ideia boa e a gente precisa de pessoas e a gente precisa vender essa ideia. Mas aí que vem o espírito de venda e empreendedor, porque Pra caraca. a gente está falando... Não tava faturando ainda... E a gente está falando de um produto que existe um produto chamado sanduíche, hambúrguer. E existe um outro produto que se chama a franquia, a loja. Você tem que vender esse produto. E esse produto custa pelo menos R$400 mil, entre capital de giro e estrutura. Como é que você vende um produto desse para qualquer pessoa? E aí a gente começou a tomar todas as decisões com base em franquear a loja. Fomos em feiras de negócios, mostramos as primeiras formas de como aquilo aconteceu, como foi programado, e as pessoas começaram a se interessar, porque a gente vivia no hype das franquias. As pessoas que tinham grana, elas buscavam as franquias para começar o investimento, e hoje é muito forte, né? A parte das franquias. E aí, cara, 4 meses depois que a gente montou a primeira loja, a gente tinha vendido a segunda loja. Montou a primeira? A primeira, com 4 meses, a gente montou a segunda loja. E com mais 6 meses, a gente já estava na terceira loja. E aí, com 1 ano, a gente já tinha 8 lojas para tocar. Caraca, cara. E aí, a gente separou os business, porque você tinha que tocar uma empresa com 10 funcionários, que era o sanduíche, e mais uma outra empresa que era a vertente, que era a franqueadora. A primeira unidade ficou para vocês, a gestão. Exato. Modelar, Exato. Inovar. Tomar conta de pessoas, que é muito difícil. Puta, no shopping, então, turnover bizarro. Turnover bizarro, você tomar conta de pessoas, gerenciar conflitos, tomar conta de sistema, tomar conta de estoque,
tomar conta da tua marca. Financeiro, né? Criar novos produtos também que exigem um... E você tem que estar ali lidando com pessoas e também estar lidando com o outro business que a gente acabou criando na necessidade, que era a franqueadora. Legal. Então, a gente começou a passar dessa parte burocrática, de documentação como circular de oferta de franquia. Jurídico, essas coisas. Jurídico, NDA. Cara, a gente começou, eu tinha 22 anos, então era muito novo. Né? Eu fiquei pensando assim... eu entendo porque eles pediram talvez um fiador, cara. Porque vocês eram, pensa, 2 molecotes lá entrando na porta do shopping. Exato. E você, vamos abrir uma hamburgueria aqui. O cara falou, não vai, não. Você tá de brincadeira comigo, né? E deu certo. E aí, a gente começou realmente a fazer essas vertentes de franquear lojas. Abrimos lojas no Rio de Janeiro, abrimos loja aqui em São Paulo, na Consolação, na Avenida Paulista. Abrimos loja no Mato Grosso, abrimos loja na Bahia, abrimos lojas no Brasil inteiro. Cara, se bobear, eu fui cliente de vocês de alguma forma. Exato. E nem sabia. É. Eu tô sentado com você aqui, eu falei, caraca. Eu não me lembro, mas provavelmente devo ter sido um cliente de vocês de alguma forma. E aí, a gente foi conhecendo pessoas. Eu lembro como se fosse hoje, e isso é algo que eu gosto muito de falar na venda, que é você sempre nutrir com conteúdo as pessoas que são seu prospect. Porque é um erro muito grande do vendedor ele querer vender um produto sem ser interessante. Ou querer vender um produto só quando essa pessoa está ali e o produto está ali também. Quando ela se torna uma demanda. Né? Exato. Não construir a demanda. E não existe ali uma construção de relacionamento. Uhum. A gente foi na primeira feira que a gente foi, era um summit de tecnologia lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Que os caras estavam começando a feira também. Os empreendedores que criaram a feira estavam começando... A feira era nova, era tudo novo. E a gente foi. E ali eu conheci um cara, nessa feira, que se interessou pela ideia que a gente tinha, gostou e tal, trocamos telefones, né? E, bom, passou um ano até que a gente começasse a falar de novo. Mas nesse ano, eu, sem ter intenção de vender nada para ele, sempre mandava a evolução da loja. Como a loja estava se comportando, vídeos de evoluções da empresa e pedindo Storytelling. algo... Exato. Storytelling. E sempre pedindo dicas para esse cara. Eu sempre pedia dicas, eu sempre colocava ele num patamar de consultor. E a partir daí, chegou um momento dele que ele falou assim, cara, eu também quero empreender, vou pensar em alguma coisa. E aí ele foi e pensou em mais uma loja da YouBurger. Então a gente vendeu mais uma loja só pelo fato de estar sempre ali presente. Frequência, né? Essa coisa da Exato. frequência é fogo. Exato. E aí, vendedor que visita... esse cara meio que fez também uma virada de chave na nossa empresa, porque ele foi fundador de mais 2 lojas. Então assim, a gente estava do lado do McDonald's, a gente estava do lado do Burger King, uma empresa brasileira, pequenininha, né? Isso eu já estou falando de 3 a 4 anos, eu vendi a empresa em 2015. Então, de 2012 a 2015, 3 anos somente. É uma empresa muito nova. Uma escalada... Mas a escalada, para aquela época, muito forte. Então, quando a gente começou a escalar, a gente fez o primeiro pitch, né, que foi lá para a holding, como eu te falei. Não deu certo naquele primeiro momento, mas o próprio César, que já era um franqueado, ele me fez a primeira oferta ali de compra de toda a franqueadora. Que legal. E você vê que a coisa gerou tanto valor porque um cara de dentro quis o projeto todo. Exato. Você vê, deu certo, exato, né? Que legal. Exato. E aí, como tudo são sobre pessoas e sobre projetos, eu gosto muito de falar isso. Todo projeto tem um tempo. Toda empresa nasceu ou para ser herdada, ou para ser falida, ou para ser vendida. Não tem outra forma. Não tem outro caminho, né? Ninguém vai estar ali para sempre. O CEO não vai estar ali para sempre, o diretor não vai estar ali para sempre, o gerente não vai estar ali para sempre, as boas pessoas não vão estar ali para sempre. Então, toda empresa, ela está fadada ou a falir ou a crescer. Vai ter um não tem meio desses. termo. Entende? E ali, quando
ele me fez o primeiro pitch, a primeira oferta de compra pública, né? Eu tinha 24 anos na época. Passou um filme pela minha cabeça e eu decidi vender. E o primeiro passo para vender era quitar todas as dívidas. E olha que interessante, para eu conseguir quitar todas as dívidas, eu teria que quitar dívidas que também não eram minhas, porque eu tinha um sócio, né? Eu tinha um sócio. E como a gente fez todo esse caminho, eu falei, não, então nada mais justo para eu sair e deixar a empresa limpa, então, para esse sócio trabalhar. Então, a parte que era minha, meus 50% que eu vendi, eu também deixei a empresa totalmente apta a ser reestruturada novamente por um novo sócio. Né? Então, quitei tudo. Então, o que você vendeu foi a sua parte. Eu vendi a minha parte. A metade do business. Eu vendi a metade do business e olha que interessante, cara. Esse cara, ele já estava pensando em vender a parte dele também. Ele vendeu com 6 meses pelo triplo do preço. Caraca. Então, assim, a vida é sobre esse jogo de... Pô, legal pra caramba, né, velho? De você entender o que você quer, sair no momento certo e se estruturar de outra maneira. E montar outra coisa, ou montar uma outra empresa, ou então continuar um negócio. Tanto que hoje eu empreendo dentro de uma outra empresa. Né? Tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu tô na mesma caminhada, que eu falei pra você, eu tô empreendendo dentro de outra empresa. Exato. E ali, em 2015, 2015, que foi quando eu saí realmente. E eu precisava já fazer outras coisas para empreender. Então, ali, a partir de 2015, eu conheci o mercado de automóveis. E no mercado de automóveis, é um mercado que hoje ainda eu gosto muito. E quando você fala mercado de automóvel... É a compra e venda e a negociação de automóveis. Tá, é como se fosse a parte concessionária. Exato. E a comercialização mesmo. Exato. Seminovos, novos. Eu conheci o mercado de automóveis através de um amigo chamado Jardel, que foi um cara que me ajudou muito. Cara, você só não me fala que esse Jardel ele é comprido, magro, de óculos, que senão... Não. vou achar que é o Jardel que trabalha comigo. Não. Jardel é um cara de Volta Redonda que é meu amigo até hoje. É um cara que eu tenho um carinho absurdo por ele, pela família. Sou apaixonado nele. Foi um cara que me ajudou muito desde 2014, 2013, quando eu conheci ele na época da empresa. E através dele, ele me colocou nesse negócio. E Jardel, inclusive, é o meu mentor no jejum intermitente, que eu falei para você que eu fazia. Que legal. Ele que faz, ele é nutricionista e ele faz essa parte de jejum também. E, bom, entrei no mercado de automóvel. E esse é um mercado caro, né, cara? Porque a mercadoria é cara em si, né? O teu estoque, ele é alto. E o teu estoque é um produto que não é um produto de rotatividade. Então, assim, é muito diferente de você vender uma xícara do que você vender um automóvel. Você tem que mexer muito com a emoção, com a necessidade, a funcionalidade do automóvel. Você tem que saber que sempre, geralmente, vem 2 clientes, porque é o esposo e a esposa, né? Você nem sempre pega um cara solteiro que quer comprar um carro. Pô, você pega uma família realizando um sonho. Exato. E ali eu fiquei de 2015 até 2019, mais ou menos 4 anos, trabalhando nesse mercado, que é um mercado que eu ainda vou voltar. É um mercado muito legal. Muito Gostou? Bom. Gostei. Caraca, cara. Gostei. Conheci muitas pessoas, tanto que pelo próprio Jardel comecei a trabalhar com esse mercado, né? E de 2019 eu já tinha essa parte comercial muito aflorada, as pessoas me conheciam muito pela a parte do empreendedorismo. Eu, conversando com um amigo que tinha começado recentemente a montar uma empresa, eu fui até ele e falei, cara, posso te ajudar. Conheço muito disso e tal, posso fazer uma consultoria para você. Ele virou para mim e falou, cara, eu não tenho como te aceitar como um consultor, porque eu te conheço, cara, então você quer trabalhar comigo? E eu falei, cara, mas eu nunca trabalhei com horário, com pessoas, eu sempre empreendi, eu não
trabalho com... Nunca tive um chefe, cara. Ser funcionário. Ser funcionário. Ele falou, cara, eu tenho isso, o projeto é gigante e eu tenho isso aqui para você. Me apresentou os números, eu tenho o Brasil e eu quero crescer, que foi o Patrick da Pure Shower. Então, ali em 2019, 2020, Patrick, um abraço, meu irmão. Ele falou, cara, eu quero te fazer gerente nacional do Brasil, toma conta disso, tá muito grande. A empresa era muito pequena, tinha acabado de começar, o Patrick começou a Pure Shower em 2018, 2019, ele e o sócio, Felipe. E, cara, mas tá crescendo muito, tá exponencial, vem, você não vai se arrepender. Porra, foi um boom violento mesmo, Foi né, um boom cara? violento, eu entrei lá naquela Vídeo de época, internet, cara. Cara, Foi quando eu sacolejou. conheci, em 2019, foi quando eu conheci realmente o que era tráfego pago, que os caras faziam da sala de casa e só que quebrando pedra. E aí, quando eu entrei, já tinha um escritório, já tinha toda a estrutura comercial e ele me deu total liberdade para fazer toda a parte comercial da empresa. E ali a gente... Bom, eu fiquei ali durante 3, 4 anos, né? Foi quando eu resolvi sair para empreender novamente. Falei, cara, adoro o projeto, gosto muito, mas... comecei a ter conflitos internos com pessoas e falei, cara, eu acho que está na hora de eu empreender de novo. E ali naquela empresa eu comecei a trabalhar muito com dado, com Business Intelligence, com as ferramentas de estrutura da Microsoft, como o Power BI. A gente implementou todas essas questões de dados naquela empresa. E eu falei, cara, isso é uma dor muito grande do mercado. E ainda é hoje. Puta, caramba, eu falo para você porque assim, a ferramenta tá aí. Mas a consciência de que você precisa de um cara operando ela no teu negócio é que não virou ainda. Na maior parte não virou. Muitos donos de empresa, por exemplo, precisam de um CEO. Você já parou para pensar nisso? Às vezes o cara é dono de uma empresa, mas ele não sabe tocar. Se ele colocasse um CEO realmente para tocar e ele fosse um conselheiro, a empresa iria crescer exponencialmente, voar. Mas isso é muito da gente, né? De querer ser dono do negócio. Então eu quis sair para empreender, eu ia montar uma empresa de consultoria em dados para as empresas de cosméticos e para todo mundo que eu conhecia, né? Esse é um projeto que eu ainda tenho. Quando eu saí para empreender, foi quando o Lucas me fez o convite ali para tomar conta também do Brasil de uma operação gigantesca que é a Papel para Mechas. Papel para Mechas. Que é onde eu tô hoje, cara. E assim, eu tô já há 1 ano na empresa, tomo conta de toda a operação, né, da Papel para Mechas. Hoje são 50 mil salões de beleza que a gente tem na nossa base e a gente tem que nutrir, tem que falar de operação, tem que falar de educacional, tem que falar de toda a estrutura do que é esse projeto, né? E a gente tem um projeto muito inovador. Para quem tá assistindo o episódio, eu vim do mercado cosmético. Legal. O Bruno tá no mercado do cosmético. O papel para mechas é quando nada mais nada menos como você que vai ali, mulher, pro salão, vai descolorir seu cabelo e vai ali transformar a cor do seu cabelo. O pó descolorante é passado naquele papel e essa transformação, só que a Papel para Mechas, já vou fazer um merchan aqui, porque o Lucas é um dos nossos convidados e ele virá aqui, ele vai contar, mas ela tem uma tecnologia que influencia na qualidade do como o seu cabelo vai ficar, como o trabalho do cabeleireiro vai ficar. Então é por isso que existe uma empresa focada em papel para mecha. Antigamente se usava o famoso papel alumínio, né, bicho? Se usa até hoje. Se usa, né, cara? Por causa da condução térmica que ele tem, né, cara? Exato. E isso é tudo uma mudança de conceito. Uhum. Nós estamos sendo disruptivos na parte conceitual de trazer um papel especial e quebrar um paradigma de que o cabeleireiro já usa há mais de 30 anos o papel alumínio. Pô. Então é um desafio grande. É mais barato? Às vezes, talvez seja, mas aí se começar a apresentar os valores dessa troca é super importante, porque tem as questões prejudiciais também, né, cara? A parte de sustentabilidade é uma dor incrível, porque a gente produz um papel de madeira de reflorestamento, de eucalipto de reflorestamento. Ou seja, já é a partir da sustentabilidade, já é consciência. A cola que a gente usa é goma da mandioca. Então, caraca, já tem uma estrutura de sustentabilidade. E a gente está surfando um hype de que o mercado mudou para a parte dos metais pesados.
Total. O cabeleireiro já está consciente que os metais pesados são muito tóxicos para os procedimentos de coloração e descoloração. É uma das discussões da Puri Shower também, Exato. né? Por conta daquele Exato. sistema de transformação ali. Se eu sou contra essa questão de metais pesados, como que eu vou colocar o cabelo em contato com papel alumínio ou com laminado que tem metal? Pô, E a gente também. Ou seja, a gente pegou uma dor, pegou um conceito de mercado e colocou esse conceito num produto que é um produto disruptivo. E a gente também pegou marca e colocou uma marca que é bem subjetiva, papel para mechas, num produto que ninguém nunca se atentou. O processo de descoloração de cabelo nunca teve uma marca. não tem. Ou era o cosmético. O oxigenado e o pó descolorante, o tonalizante, a coloração. Quem é que se preocupou em colocar um produto e falar de educação e falar de realmente criar valor para o cabeleireiro? Foi uma boa observação. Aí eu vou deixar pro Lucas. O Lucas, ele conta de onde ele veio com essa coisa. Exato. E por isso que a empresa é bem disruptiva. E eu vim também da Puri Shower, que foi uma empresa muito disruptiva, né? Que começou a falar de metal pesado, começou a falar de um produto que filtrava a água antes do contato do salão de beleza. Também, se o Patrick tiver a oportunidade de vir aqui, é bem legal. Porque eu tive a consciência de como o mundo está mudando e de como a gente precisa se inovar todos os dias para manter o seu produto no hype. Isso é muito interessante, porque você precisa fidelizar o cliente, Tá bom. para você aumentar a recorrência, né? Porque você não quer que seu cliente use uma vez o seu produto. Seu produto é de recorrência. E o seu produto tem tanto a parte de emoção quanto a parte de função. Só existem essas duas maneiras de você comprar um produto. Ou eu compro pela emoção, ou eu compro porque ele me serve de algum momento. É tipo um convênio médico, né? Tem uma função, né, cara? Não é porque eu gosto. Exato. Não tem emoção envolvida no sentido de Por que você compra uma garrafa de água? Você não compra por emoção. Tá. Você compra ela porque você precisa tomar água. Você já aprendeu isso. Mas por que as pessoas pagam R$30 numa garrafa da Voz? É emoção, é status, é ego. Então tem um marketing ali por trás disso fazendo. Pô, caraca. E as pessoas compram. Então, por que as pessoas compram marca? O produto ele só tem duas vertentes. Ou é emoção ou é função. Você escolhe para onde você vai. E você consegue trabalhar essas duas vertentes do teu produto. Primeiro, você precisa criar uma marca forte. Você tem que ter uma marca forte. A partir do momento que você constrói uma marca forte, você lança qualquer produto na sua esteira de produtos. Ela tem que despertar de alguma forma o cliente a desejá-la pela função ou pela emoção, é algo que você falou, mas Exato. você tem que trabalhar. Isso é legal, né, cara? Porque eu nunca tinha parado para reparar sobre isso. Porque a gente está construindo uma marca aqui. Né, Gui? Isso agora me veio um insight. Que a gente está construindo uma marca. O podcast está nos primeiros episódios. O podcast é uma marca. A gente vai atender a função ou a emoção, né? Eu acho que, por exemplo, acho que hoje a conversa com você está sendo funcional. Porque um cara que precisa desenvolver um negócio e ele precisa de insights, e tem os episódios anteriores que ele tem uma questão de amparo emocional mesmo, da pessoa se enxergar, de se sentir acolhida, de falar, cara, minha história parece com a dele e tal. E aí você pode pegar essas duas nuances e você, até os seus convidados, você vai pensar, pô, eu posso trazer um pouco mais de conteúdo, aqui eu posso trabalhar um pouco mais sentimento. Vai E diversificando. você vai nichando os seus públicos e vai moldando, até porque você vai saber, em algum momento, o teu público ideal, o teu perfil de cliente ideal. Que é onde você acerta o tráfego, Que né? é O onde tráfego você na veia. acerta na veia. E fica muito mais barato, fica muito mais rentável, o cliente fica mais tempo com você. Taxa de conversão sobe. Exato. O LTV, o CAC. Então, Não assim, tem churn, a relação de churn. Cara, eu tive que fazer umas lições de casa antes de entrar nisso aqui, viu? Exato. Que legal. O churn mesmo, por exemplo, a questão de você ter um cliente inativo. Olha como é importante nós sermos baseados em dados, né? Quando você chega numa loja, quando você chega numa distribuidora ou quando você chega numa empresa qualquer e você pergunta assim, quantos clientes inativos você tem? Muitos empreendedores não sabem. Imagina. Porque os empreendedores não tinham CRM. E não tinha um conceito de inatividade E não também. tinha o conceito do churn.
que é o inativo, meu que é o brother? inativo? 1 mês, 3 meses? Exato. Isso é louco. Então, isso é ser baseado em dados, porque sempre é um desafio muito grande quando a gente explica do que é o data-driven, né? O que é ser baseado em dados, é de você trazer para o contexto a própria experiência da tua empresa. O que é o CAC? O que é o LTV? O que é o churn? Cara, o cliente que comprou nessa jornada, ele veio da onde? Sabe uma coisa que é muito importante? Quando você chega num lead, o seu primeiro cliente, e ele aparece para você, porque acontece, eu tenho uma loja, o cliente entra na loja. Do nada. Do nada. Por que será? Os empreendedores não pesquisam a origem daquele despertar cliente. de Despertar. Ah, eu vi no jornal, eu vi na internet, minha tia falou. Os empreendedores pecam nisso. Porque se a tia falou, deve ser porque a tia veio e gostou. Qual que é o nome da tia? Não sei. Não tá no CRM. Pelo amor de Deus, né? Os clientes não têm. Perde o fio da meada ali, né? Exato. A construção da linha. Então, a ser baseado em dados é você ter bons sistemas de mapear o teu business, o teu negócio, Tá. trazer isso para um contexto atual e planejar o futuro. Então, quando a gente constrói uma marca, a gente se baseia no que temos hoje, faz um mapeamento desses dados, entende e norteia o futuro. Porque aí você comete menos erro. Total. Você começa a entender. É a sua própria consultoria. Exato. Porque o que na verdade o consultor faz é pegar o histórico do passado do outro, ali, Exato. do vizinho, fala, eu já vi isso acontecer. Exato. Aí ele entra na tua empresa e descarrega o histórico, porque você poderia reaproveitar em algum momento consigo mesmo, né, cara? Exato. É fogo. Os empreendedores hoje em dia, eles têm essa noção da necessidade, mas muitas das vezes deixam o ego de não contratar alguém para falar o que ele precisa fazer. É porque normalmente o cara que tá ali na posição, por exemplo, de um BI sênior ali, ou data driven mesmo, você tá falando, ele vai dar conselho pro cara, né, cara? Ele vai falar assim, na minha opinião, se você fizer isso aqui... Porque o cara esse conceito desse analista, ele é mais... O mercado tá mudando, eu gosto, tá? Muito. Eu acho do caramba. O mercado tá mudando, ele tá tirando o cara do passivo. Porque antigamente esse cara, vamos pensar ali, um assistente comercial que ficava gerando esses dados, depois ele botava os papéis ali na tua mesa e você tomava as decisões. Agora a coisa te dá apontamentos pra onde ir, né, cara? Esse cara tá mais preparado. Exato. O Steve Jobs fala uma coisa uma coisa que era muito interessante, que eu não quero ser o mais inteligente e eu não quero dizer o que tem que ser feito. Eu quero que pessoas inteligentes me digam o que tem que ser feito. E o empreendedor, ele comete esse... eu não vou chamar de erro, mas é algo que ele pode mudar, que é, se você quer ter pessoas boas, deixem que elas façam. Você não precisa dizer o caminho. Se você tem realmente pessoas boas no seu time... Elas vão, né, Elas cara? vão fazer. E eu acho que pra mantê-las no time essa é a famosa liberdade, a real liberdade. Liberdade não é chega a hora que você quiser, vai embora a hora que você quiser, faz de qualquer jeito. Mas, pô, deixa o cara Na verdade, construir o caminho pra você sair mais tarde do que você tem que sair. É isso aí. A liberdade é você ter noção do que quer fazer, ter o aval, né, das pessoas que trabalham com você e automaticamente você executar. A ação, ela é muito difícil. A nuance de você ser reativo com algum problema e realmente colocar aquele problema numa redoma e tratar aquele problema é o que define o sucesso do fracasso. Né? Como que eu trato um conflito entre pessoas? Como que eu trato um problema de fluxo de caixa? Como que eu trato um problema de operação dentro da empresa? Então, todas essas nuances são sobre pessoas. Perfeito. Né? A gente tá falando bastante de negócio, mas você puxou um assunto aí que é legal, que a gente até falou um pouquinho antes, que foi a entrada do Jardel na sua vida, mas ele é o teu mentor de jejum intermitente. Ele é meu mentor de jejum intermitente. Cara. As pessoas acham ele maluco, na verdade. Né? Eu sou um cara que eu tô numa dieta cetogênica, puxada, Legal. agressiva. Hoje eu dei uma quebrada. Mas o Gui, ele comeu um pãozinho ali agora. Ainda bem que segundos antes eu acabei de falar assim que eu dei uma quebrada. Hoje eu dei uma quebrada porque, tô sem recurso aqui, não tenho como ficar de jejum o dia inteiro. Mas tô numa dieta cetogênica e tô até com aplicativo de jejum intermitente, tô fazendo.
tô fazendo uma mudança porque, cara, cada dia que passa, eu sou um cara que eu não me cuidei fisicamente por uma boa fase da vida, um bom tempo da vida. E até porque, cara, na comida, dentro daquilo que a gente trata em terapia, análise, a gente percebe que a comida foi uma forma de nos recompensar, pelo menos eu me recompensei por falta no passado, por perdas, ou por não ter tido no passado, hoje podendo ter. Vai como se não tivesse amanhã. Sim. E aí realmente o foda é que tem um amanhã, velho. Aí nesse amanhã você tá obeso. Isso é perigoso. E, cara, hoje eu acredito muito na integridade, no integral, no ser integral, que é cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar. E aí você falou que começou a ter também uma transformação nessa consciência do cuidado com a caixa do negócio. Sim. Com o corpo, com o teu organismo. Como é que tá sendo isso pra você, bicho? Cara, eu passei por uns... não digo problema, né? Porque problema é relativo, né, que você tem, mas eu comecei a ter crise de ansiedade. Tá. E por estresse. E vi que realmente eu não tinha compromisso com o meu corpo. Tá bom. Basicamente é isso. Porque assim, você tem compromisso. O que é ser compromissado? É você cumprir o que você fala para as pessoas, correto? Tá bom. Mas se você... Olha que interessante como isso é sensível. Se você faz um compromisso de, cara, eu vou fazer dieta hoje e você não consegue cumprir. Olha como isso é surreal. Quando você aprende a ter a palavra consigo mesmo, você evolui de uma forma surpreendente, que é você ter o compromisso consigo mesmo. Não somente o compromisso com as pessoas, com a sua agenda, com o teu trabalho, com a tua família, mas eu vou fazer o compromisso comigo mesmo. Então, quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade e vi que estava fora do peso totalmente, estava quase que 20 quilos acima do meu peso, perdi quase 20 quilos, né? A partir do momento que eu comecei a ter essa nova vida e fazer o jejum intermitente, eu comecei a ter mais compromisso também com o meu estilo de vida, não somente para a dieta, mas para a minha mentalidade, para a minha sensibilidade com as pessoas. Comecei a estudar mais, comecei a ler mais livros, comecei a sair de ciclos sociais que não me faziam bem, comecei a olhar para os alimentos de maneira mais benéfica e nutritiva, não somente para a recompensa, como você falou. Comecei a me relacionar mais com as pessoas de maneira mais amorosa e entender as pessoas com mais resiliência. Comecei a perceber que pessoas são indivíduos e os indivíduos são únicos e por isso você precisa entendê-los de uma maneira mais única. E olha, tudo a partir de um novo estilo de vida. Cara, esse gatilho ele desdobrou, foi no cuidado Exato. com o teu peso, com o teu corpo, que Exato. desdobrou toda essa consciência. O compromisso de querer melhorar. E na engenharia tem o Lean Manufacturing, né? Que Lean. é você querer melhorar sempre. Six Sigma, você querer aplicar isso na indústria. E, cara, a gente não aplica em nós mesmos. Olha como isso é sensível. Poder do hábito. Já leu o Poder do Hábito? Já. Um pequeno hábito se desdobra em dezenas de outros hábitos, né, cara? Pra construção daquele grande objetivo. Cara, né, cara? eu esse ciclo que eu te contei aí, também fiz muitas palestras para empresas, para corporações, né? Sempre falando de venda, de gatilhos mentais. E o que eu levo numa das nossas palestras, que eu faço junto com o Jardel também é coach. Legal. O que eu falo numa das palestras, quando a gente está falando de melhoria de operação nas empresas, principalmente para os colaboradores, dos hábitos atômicos. Já leu dos hábitos atômicos? E a gente coloca no slide, falando para 50, 60 pessoas dos hábitos atômicos, e a gente fala assim, todo mundo aqui bebe água, né? Você bebe 2 litros de água por dia? Quem bebe mais de 2 litros de água por dia porque a gente sabe que é necessário, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Puta. Ou seja, hábitos que a gente sabe que é necessário para a nossa saúde, a gente não consegue fazer. Então o básico, ele não é tão fácil, tão básico assim.
Precisa haver uma mudança de mentalidade. Acho que foi Einstein que falou: os profetas falam só sobre o óbvio. Exato. Só os profetas falam sobre o óbvio. É porque, assim, exige uma atenção sobre o óbvio, que é justamente isso que você está falando. Você sabe, Exato. tá claro. Por que não faz? Exato. Cara, que isso é foda. E é cara. muito difícil. É muito difícil, principalmente quando você está numa linha tênue entre o saber que precisa ser feito e o fazer. É uma linha muito tênue. E a partir do momento que ou você tem um susto muito grande e você começa a fazer, ou você realmente decide fazer. Porque aí a parada da crise de ansiedade Exato. e tal foi Exato. onde a gente pegou. E eu nunca mais tive. Nunca Caralho. mais tive. E por esse novo estilo de vida, me liguei muito ao esporte, comecei a acordar mais cedo, comecei a se preocupar mais com a minha família. Hoje eu tenho um hábito que eu acho surreal. Todos os dias eu ligo para um amigo e converso com ele. Só no dia a dia, coisa que eu não fazia. Bom dia, como é que você tá, meu brother? Todos os dias eu falo com meus pais. Todos os dias eu agradeço a Deus. E aí, consequentemente, quando você tem compromissos e são os pequenos hábitos, você automaticamente vai despertando novos pequenos compromissos com você mesmo. Que é o não ir à academia ou o não ir correr. Você sabe que isso vai começar a gerar uma rotina errônea no futuro. Então Vai te prejudicar. Exato. Você não quer voltar pra lá, né, cara? Exato. Isso é aquele local onde você tava. Porque o fogo é que quando a gente fala... citou hábitos atômicos, poder dos hábitos, o poder dos hábitos e o poder do hábito, né, como é o título do livro. Hábito é pro bem e hábito é pro mal. Exato. Ele é tão poderoso para te maleficiar quanto te beneficiar. E o bom é que, de alguma forma, a motivação do cara que teve uma crise de ansiedade, ela começa com medo de ter de novo, não é verdade? A gente não tá. Quando a gente. É uma das coisas que quando. Eu falo muito sobre isso quando eu falo com o meu time, principalmente. Eu já fui um cara que dei palestra, fui pro Sebrae, mas hoje eu tô muito assim, focado em falar com o meu time, com as pessoas que estão perto, falo com a minha esposa. Existem sempre duas formas de você chegar lá, cara. Lá onde você quiser. Tem duas formas de você chegar lá. A primeira é a forma sabotativa. Você pode chegar lá sangrando, quebrado. Vou dizer, vamos falar do mundo capitalista que a gente vive. Você pode virar milionário. Tem uma forma de chegar lá com tua saúde estourada, teu casamento estourado, com a relação com teus filhos estourada, com os teus pais. E a outra é você chegar de forma sábia, que é chegar com o teu casamento bem. Chegou junto com a tua esposa. Chegou com puto orgulho do que você tá fazendo. Chegou com os teus pais contigo. Tá todo mundo feliz, se alegrando, regozijando dentro daquilo. E existem também os dois tipos de motivação. Nesses dois tipos de motivação você tem essa, que é eu não quero voltar pro lugar de onde eu vim. Exato. E tem a outra motivação, que é eu quero chegar num lugar porque eu acredito que lá deve ser sensacional. Agora deve ter nascido a questão do lugar onde eu quero chegar, né? Você deve estar nessa transição de falar assim, agora eu sei ali, tem um horizonte, tem uma luz no fundo no fim do túnel e não é o trem vindo. Né, exato. Legal. E é interessante porque eu contei, né, uma história gigante de empreendedorismo de 15 anos e depois de 15 anos a gente começou realmente a nortear. Então eu acho que faz parte da jornada de cada ser humano, né? O tempo... Eu acredito que hoje, a minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha vai fazer 11 anos, para ela a informação hoje é muito mais rápida. Pô, total, né? Então, assim, para ela vai ser mais fácil ela entender, ou talvez vai ser mais complicado, porque é tanta informação que pode causar um certo... Em quem que ela acredita, né, cara? Né? Porra, na pandemia foi foda, né? Porque, assim, na pandemia tinha um cara que falava assim, ó, é bom comer isso. Não come isso. A mesma coisa, 3, 4 pessoas falando da mesma coisa. Faz o exercício assim. Não faz o exercício assim. Você não sabe em quem você acredita. Os jovens, essa geração millennium que tá com a gente, que já tá permeando o mundo do trabalho, você vê que são pessoas realmente que têm dificuldade de confiar. Sim.
Porque eles são bombardeados de tanta informação que em poucos segundos são desmentidas e feito de novo a tal da fake news, né, cara? Porque isso tem se desdobrado nas questões sociais, brother. Sim. E realmente, eu acho que você levantou um ponto que eu acho que é verdade, cara. Dificuldade de realmente tomar as decisões, dificuldade de estar bem informado, eu acho que isso acaba impactando todo mundo, Sim, né, cara? é tanta informação que isso causa uma desinformação. Total, cara. É diferente isso, né? Porque você pega um jovem que ele tem acesso a tudo que ele quer, e na nossa época não era assim, né? Você pega um jovem, ele tem acesso a tudo que ele quer, todos os tipos de emoções que ele quiser ter. Se ele quiser sentir medo, ele consegue sentir. Se ele quiser sentir raiva, ele consegue sentir, porque ele vê tudo materializado em vídeos, em fotos, ele tem acesso a tudo no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, ele sai um pouco do que é o social, da importância do relacionamento com o pai ou com a mãe. Isso eu tenho essa preocupação com a minha filha, de realmente conseguir manter essa nuance entre o bom relacionamento e internet e ela saber o que quer. E é um desafio muito grande para pais hoje em dia. E né? o legal de ser pai jovem é isso, né, cara? Fui pai com 22 anos. Pô, tá maluco. E agora lá com 11, você tá um pouquinho mais ali, mas mesmo assim você consegue mergulhar plenamente no universo dela. Não gerou esse gap, esse abismo de faixas etárias. E outra, você é da tecnologia, você tem mais facilidade ainda de se conectar com isso. Exato. Tá dentro, Então tá eu fazendo. procuro, ela faz as figurinhas no WhatsApp, eu peço para ela me mandar, eu falo que ela é meu banco de dados das figurinhas do WhatsApp. Então a gente tenta se conectar. E é engraçado que mesmo sendo de tecnologia, já tem coisas que a gente não acompanha. E eles já estão na nossa frente. Pois é. Porque são nascidos disso, né, Exato. cara? É diferente você nascer. Uma coisa é aprender inglês, outra coisa é você nascer nos Estados Unidos, né? E viver aquilo lá. É muito louco. E tá sendo. Pô, cara, assim, a gente. O legal de ter você aqui hoje, Bruno, é que. Quanta transformação, né, cara? Uma coisa que eu acho que você percebe que durante a vida os seus valores, eles vão... Não é que eles vão mudando, eles vão se esclarecendo de fato. Você vai percebendo quais são os seus valores, não os que foram imprimidos em você. E aí tem uma questão aí que você falou da espiritualidade também, que você também teve uma virada aí, uma questão de uma conexão também, que você percebeu a importância, tá cuidando da sua parte de espiritualidade. Sim. Também. Eu percebi, sou de família evangélica, né? Meus pais sempre foram evangélicos. Eu cresci num berço evangélico e, bom, com essa jornada toda que eu contei aqui, nem sempre eu fui para as nuances do evangelho, né? Eu entendia a ideia, mas deixava de lado. Então, os preceitos evangélicos eu não perdi. O primeiro deles é honre seus pais. Certo. Então, eu sempre respeitei muito meus pais. Eu lembro que na época que eu montei a franquia, eu precisei trancar a faculdade. Cara, como que eu falaria isso pro meu pai e pra minha mãe? Só que eu estava bem na faculdade, eu não ia me atrasar se eu trancasse 6 meses. Eu estava até adiantado. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Risco calculado. O empreendedorismo, né? Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso nesse momento agora de um tempo para me dedicar ao trabalho e eu vou trancar a faculdade. Tá. E meu pai simplesmente virou para mim e falou, é isso que você quer? Você tem certeza que você quer? Falei, sim. Então eu não vou contar para sua mãe, tá? Faz e volta. E a minha mãe não soube disso por um bom tempo, eu falei para ela depois. O pai foi brother, né? Meu pai foi brother. E ali eu entendi realmente o que é ser pai. Porque eu tive um pai e uma mãe que, como eu te falei, é surreal. Muito legais, né, A conexão, a forma de trabalho. Eu tive uma mãe muito mais rígida e um pai justo. O meu pai não sorri para qualquer um. E aí, essa espiritualidade me aflorou há 1 ano atrás, né? Eu conheci minha esposa em 2015, mais ou menos, né? E em 2015 a gente começou a namorar, aquilo tudo mais. Eu já tinha vendido a empresa
E ali, em 2015 para 2016, em 2017 ela começou a ir para a igreja. E ela também não era da igreja. Então, como ela começou a ir, automaticamente eu fui mais me conectando novamente a essa parte espiritual, que é muito sensível, né? Quando você se abre e você se prostra através de querer realmente se entregar a Deus, né, cara? E a partir dali eu comecei ainda resistivo, mas essa parte espiritual para mim é algo que hoje é indispensável. Fundamental. Fundamental. Né? Volta, você sempre foi, né? Que agora a consciência do ser é fogo, né, cara? A minha mãe brinca que eu sempre fui escolhido, sempre estive na igreja quando criança e tal. Mas aí depois que a minha esposa realmente foi pra igreja, hoje a gente frequenta a Lagoinha, né? Ela se dedicou ao máximo, hoje ela foi batizada, E eu falei, cara, que legal. É um caminho que a gente vai seguir. E além da igreja, a parte do voluntariado também me transformou de maneira... O voluntariado, ele vem a partir cronologicamente, a partir depois dessa... O voluntariado veio depois que eu vim para São Paulo. Tá. A gente conheceu, a minha esposa trabalhou na Casa Ronald. Ela foi estagiária de nutrição na Casa Ronald, ela é nutricionista hoje, né? Então ela tá tomando conta desse jeito também. Que legal! E ela falou, olha, tem como ser voluntário, a gente pode ir lá, a gente pode visitar as crianças. E aí, cara, eu lembrei dessa parte da comunhão, que é o servir. Você viver em comunhão com o seu irmão, não é você estar do teu lado e tá tudo bem. Concordar com tudo que ele faz, não tem nada a ver, né, cara? É eu poder te servir assim como os mandamentos mandam, eu poder te ajudar de alguma forma. E o voluntariado foi algo que transformou minha vida também de uma forma, cara, surpreendente. Porque a gente vai lá na Casa Ronald, a gente faz uma visita uma vez por mês e você visita crianças com câncer. Né? Você visita mães e crianças com câncer. E sabe o que eles te pedem, cara? Obviamente ajuda financeira, sim, mas eles só te pedem para estar com as crianças. Brincar com as crianças. Interagir, né? Muitas das vezes são crianças que já não têm mais expectativa de vida. Pô, você falou em off ali, né, cara, que você tem uma escala pra ir lá, né? Sim. Que é toda último sábado. Sim. E pode ser que nesse sábado você veja aquela criança. Mas pode ser que dos 7 dias depois ela já tenha falecido. E todas as vezes a gente tem as notícias, né? A Yasmin que ficava lá, ela já não tá mais lá. Ou só tem 2 lugares. Ou ela se curou e foi embora, ou ela realmente não está mais entre nós. E o legal é que você está trazendo... Na hora que você começou a falar comigo sobre isso, um pouquinho antes da gente entrar, é o ponto B do Mac Dia Feliz, né, cara? Sim. Você falou, o sustento dessa casa, sim, Ronald, é dado a isso, né? Vem do Mac Dia Feliz e vem de doações também. Eles fazem venda de camisas, de canecas... fazem encontro dos voluntários e fazem feiras de comida, etc., para trazer mais recursos. Porque imagina, são dezenas de crianças que fazem o tratamento de câncer e precisam estar lá a mãe da criança e a criança comendo, bebendo, se vestindo, tomando banho, tem um gasto enorme. E a fundação a gente conheceu e, cara, foi aí que também transformou a minha vida no ponto de estar mais próximo da família, estar mais próximo dos verdadeiros amigos. Isso é um ponto importante. Todas as vezes a gente peca muito em escolher as pessoas com quem você está lidando. Eu aprendi... Foi um livro que foi um game change para mim também. Foi o Especialista em Pessoas do Thiago Brunet. Tá. Cara, de você realmente saber quem você pode falar, teu íntimo... Pô, isso é muito sério, cara. E quem você não pode falar o teu íntimo. O Dani que veio aqui, ele falou uma parada pra mim, ele falou assim, enquanto... o Dani não, acho que foi o meu tio Marcos falou, não vou lembrar, mas assim, ele disse que enquanto está entre você e Deus, é um segredo. Quando você divide com alguém, é afinidade, né? Quem você escolhe ter afinidade. Surreal. Afinidade é uma coisa que não é só assim, eu gosto de cachorro quente, você também gosta. Não, cara, afinidade, essa linha fina, afinidade de quem você confia,
E eu acho legal porque o Thiago Brunet ele fala sobre essas nuances dentro da parte teológica, da parte bíblica. Tá. E, cara, tá ali. Se a gente só olhar, a gente vai saber. Jesus tinha algumas dezenas de seguidores. Tá. Ele escolheu 12 para estar ao lado dele e ele só tinha 3 amigos íntimos. Nem todos sabiam todos os passos de Jesus. Nem todos. É. Pouca gente. Pouca gente sabia. É muito Então, pouca assim, gente. foi algo que eu realmente estou passando por esse processo de saber as pessoas que são importantes na nossa vida e mantê-las. Você já parou para pensar o tanto de tempo que você tem um bom amigo, mas você não liga para ele? Porra, falei isso semana, cara. Tem o Diego. O bonitão, se estiver me vendo aí, sabe que eu te amo. Inclusive, ele disse que me amava essa Diegão, um semana. abraço. O Diego, ele é um puta empreendedor do interior de São Paulo. Ele e o Thiago, eles vão estar aqui no episódio. Eles são donos do Vida Nova Supermercados. Legal. Cara, o Diego, a gente tem uma discussão de tempos em tempos. A gente já tem mais de 10 anos de amizade. Então, de tempos em tempos, a gente tem essa discussão que é... E aí, quando é que a gente vai regar a plantinha? Que é quando é que a gente vai se ver. Legal. Sacou? Porque, pô, ele tá em Tremembé, eu tô em Arujá. Qualquer um que pegar um carro e em 40 minutos ali, 50 minutos, se esforçar, chega. Porra, por que não, velho? Por que não? Por que não? Essa Por que é- a gente não se esforça? E essa é a grande questão do porquê as pessoas se afastam mesmo gostando uma das outras, né? Então, nessa mudança espiritual e nessa mudança de novos hábitos, na mudança da parte mental, que é de supra-sumo, é a mais importante, é Tá. você querer, eu comecei a entender que não é porque as pessoas estão muito ocupadas que eu não posso estar ao lado delas ou fazer um pouco por elas. Pode E ser. aí, cara, eu tenho esse hábito de sempre estar falando com algum amigo, sempre estar conversando, ou pode ser de business, ou pode ser de pessoas, ou pode ser de novos projetos, ou pode ser só de dar um abraço. E isso O negócio é interagir, né, cara? É. Interagir com quem... interagir. E porque fortalecer. Você automaticamente, o seu dia fica melhor. Toda vez que eu ligo para alguém que eu quero conversar com essa pessoa, sem nenhum tipo de compromisso, eu quero só conversar e saber se está tudo bem, e ela vai virar para você e falar, cara, tá tudo bem. Isso isso muda o seu dia, entendeu? Mas esse valor é bem legal, né, cara? Uma das perguntas que eu ia te fazer é se ao longo do tempo o norte da sua vida foi ficando mais claro, o motivo da sua da existência, o propósito foi tirando essa névoa, foi ficando mais claro conforme o movimento. Por que tá sendo legal essa conversa? Porque tem muita gente que acha, Bruno, que propósito é você ir ali, você teve um start e falou, é isso. E não é bem isso, né, cara? Você vai descobrindo através, às vezes, do esforço para evoluir. Você vai entendendo a cuidado. sua jornada. É isso aí. Qual é a sua jornada? Para onde você vai e quem está ao seu lado vai te levar lá, né? O propósito, quando a gente fala em jornada, ele fica mais fácil de entender, né? Eu li um livro muito legal também, que é do Napoleão Hill, que se chama Dinamite Mental. Entendeu esse? Não, esse não. Cara, Conheço Napoleão, mas esse não. Esse é e é legal porque é um livro que é pouco falado, mas Total. ele é um dos precursores. Ele foi lançado em 1940. Tá. Ele é um dos precursores da literatura do Napoleão Hill. E ele fala de 3 pilares de você entender teu propósito. Tá. Autodisciplina, saber lidar com o fracasso e moldar o teu caráter. E desses 3, moldar o caráter é o mais importante. Olha que loucura. Você não muda, você molda, né? É o que você falou. Porra, você... Eu acredito, quando você foi falando nessa questão do evangelho, na sua vida, valores e princípios já estavam bem Sim. pré-definidos desde o começo. Quando você foi fechar a negociação, foi honesto, vendeu a empresa, sempre foi claro, mas
O moldar às vezes é a troca do peso, né? O quanto isso pesa mais hoje para você cuidar da sua filha, como esse valor para cuidar da tua esposa, da tua família, cuidar da galera da casa Ronald ali, pesa muito mais, né, cara? E isso é muito interessante, porque a partir do momento que você entende que a autodisciplina é importante, você vai mudar teus hábitos físicos. Você entende que a autodisciplina é importante, você vai mudar os seus hábitos mentais. Você vai saber ler um bom livro, você vai fazer conexões psíquicas, você acha que aquilo ali é importante. Quando você sabe lidar com o fracasso, não é o fracasso do eu quebrei, é o fracasso do dia a dia. Dia a dia. Todos os dias você tem alguma coisa para lidar, algum conflito para resolver. E ali você tem uma palavra muito forte que é a resiliência. Você começa a moldar a sua resiliência. Será que aquele problema realmente vai me atingir de maneira de acabar com o teu dia? Ou ele vai me fortalecer? Tem o valor que tem, realmente. Exato. Vale entrar para a pauta de hoje? Exato. Aí, né, cara? E aí vem a autodisciplina, vem você saber lidar com o fracasso e vem o teu caráter como uma força principal de discernir e de realmente entender o teu propósito. Propósito é... A cada dia que vai passando, a gente vai tendo as discussões aqui com a galera. Você percebe que tem que ter um trabalho. Tem que ter um trabalho para que as coisas comecem a fazer sentido. Mas dificilmente você consegue melhorar se você não tiver um cuidado por essa tríade, né? Corpo, alma e espírito também. A espiritualidade é muito importante. A alma no sentido de a mente, a psique. E também o corpo, né, cara? O entendimento do corpo, alma e espírito, eu gosto muito de... É bem conflituoso quando a gente fala do espírito, porque nem todo mundo segue o evangelho, por exemplo. As pessoas têm outras vertentes, mas ter é importante. Alguma coisa para se apegar. Alguma coisa para se apegar. Algo maior que te gera esperança, né? Exato. Cara, e essa tríade é a nossa essência. É o teu corpo, que é o teu templo, porque sem teu corpo tu não existe, cara. E as pessoas não conseguem cuidar. Sem tua mente tu não existe, e as pessoas não conseguem cuidar, né? A alma e o espírito, eles são frutos do teu corpo como pessoa. Você tá ali e precisa cuidar do teu templo. Automaticamente tudo flui. E depois que eu virei essa chave de novas mudanças, novos hábitos, novas pessoas e realmente colocar tudo isso dentro de uma redoma e ter um hábito de vida melhor, a minha vida melhorou de forma surreal. Legal isso que você está falando. E eu vejo algumas pessoas cuidando do corpo, cuidando dessa parte mais, vamos pensar da coisa que tá mais visível, né? Porque a mente você não vê o cara cuidar, você tem que esperar ter uma interação para ver o que aconteceu ali. O espírito é a mesma coisa, mas o corpo é uma coisa visual. Sim. A galera hoje ainda tem um apego muito estético pelo cuidado pelo corpo, né, cara? Mas eu acho que o grande significado que ficou aí pra tua colheita foi essa questão do como isso ia te curar de questões que vão além da estética, né, cara? Que é muito, muito mais importante, onde dá valor, né, cara? E quando você se depara com isso, pra você como pessoa, você pensa assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Pois é, sempre tem um ponto. Essa discussão é foda, né? A cabeça da gente... Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não fiz isso antes, ou porque eu não pedi perdão antes, porque eu deixei o meu orgulho me levar e não tomei uma atitude antes, por que eu não fiz o exercício antes, porque eu não melhorei o meu estilo de vida antes. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, Nunca é tarde. E essa jornada, ela é interessante por isso, porque quando a gente se depara com a mudança que você mesmo se propôs a fazer, cara, a tua vida muda. Porque ninguém melhor do que você sabe o patamar que você está e para onde você quer ir. Se eu estou acima do peso, eu quero emagrecer. Se eu não estou bem monetariamente, eu preciso agir e ficar bem. Se eu briguei com a minha filha, eu peço perdão. E tudo vai ficar bem. Pô, total, em cara. todos os aspectos. A partir do momento que você vira essa chave de tirar o ego, o orgulho, trazer mais amor,
bondade, compreensão. Cara, a palavra compreensão é muito difícil. Compreender, exige tanto raciocínio Existe, pra você porque baixar a guarda, né, cara? para você compreender alguém no teu trabalho, cara, você não sabe o que aquela pessoa tá passando para ela estar daquele jeito hoje. E aí você precisa de compreensão e compaixão para falar, cara, ela não deve estar num dia bom, eu não vou brigar com ela. Contexto. Contexto é muito maior do que controle, né? Só que a gente também não pode pedir que todas as pessoas tenham essa inteligência emocional, do tipo, cara, que conflito que eu vou ter aqui e isso vai resolver? Ou será que eu posso manejar de uma maneira que eu consiga levar para um outro estágio e a gente consiga resolver isso de outra forma? Meu desejo é que essas conversas que a gente tem aqui, eu vim de um ambiente corporativo que essas conversas elas eram muito frequentes. Sim. E eu vi ali que é possível, através do empreendedorismo, através dos negócios, a gente conseguir trazer essas conversas pro dia a dia, né, cara? E tomara que nessa sua jornada empreendedora, esse frutificar, que eu acho que agora pela árvore pelos frutos você conhece a árvore, que esses frutos eles te levam para uma jornada cada vez mais poderosa, cara. Muito legal. Acho que hoje, uma curiosidade, mas hoje empreender tem outro significado, né? Pra você. Sim. Por que empreender tem outro significado? Porque como eu entendi o que é a essência da vida, o que é realmente você ter boas pessoas do seu lado, a próxima empresa que eu montar vai ser para servir essas pessoas e, consequentemente, o sucesso dela vai ser consequência de tudo isso. Muito maneiro. Agora a coragem, lembra que a gente falou no começo, a coragem do jovem e agora a coragem do consciente, do ser humano consciente vão gerar muito impacto, mas acho que uma outra qualidade de impacto que é poderosa, né, cara? Legal. Você falou que era meio low profile, mas que agora você tá se expondo mais. Eu queria vou começar. que me diz aí onde que a galera que tá vendo a gente através dessas câmeras podem te encontrar. Eu sou bem low profile, realmente. Resolvi ser low profile lá atrás. Tá. E bom, agora tá todo mundo nessa parte de trazer coisas novas e a internet vem mudando muito, né? Algo que até as pessoas estão percebendo que hoje em dia a rede social não é mais uma diversão. A rede social é posicionamento, é business, é negócio. Então eu também agora venho mais nesse âmbito, né? Eu tenho um Instagram, tenho um LinkedIn. Meu Instagram é bruno.szon, né? Zon com S. Com S-Z-O-N, isso. Bruno.szon é o meu Instagram, né? E vou começar, olha que interessante, eu vou começar um novo negócio agora falando no Instagram, coisa que eu nunca fiz, né? Então quem seguir já vai ter novidade por lá. A ideia é falar de venda baseada em dados. Boa. Eu quero trazer toda a nuance dos dados que desses anos de empreendedorismo e o que a gente vê nas corporações hoje para o vendedor mais de rua, para o cara que está ali, mas às vezes ele olha para um banco de dados de cliente, mas ele não sabe o cliente que está inativo, o cliente que não está, o cliente que comprou a última compra, comprou por quê. Trazer realmente o que é o data-driven para dentro do ecossistema da venda e gerar isso de maneira de conteúdo, né? Cara, o digital precisa de você. Você tem bagagem, cara, tem história. Já fracassou muito e já conquistou. Puta que né? pariu. Isso é mais o importante, é isso aí mesmo, cara. Você já conseguiu entender isso e vai agregar pro povo. Obrigado, Bruno, por tudo cara. Que a gente conversou aqui hoje. É muito bom mesmo. Um abraço para tua esposa, pra tua filha. Muito prazer ter você aqui. E você que tá aí do outro lado, vou te pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Não deixe de clicar aqui no sininho de seguir o nosso querido Bruno. E eu te peço também, nos siga nas nossas redes sociais, @depropósito. Vai vir coisa boa, gente. Se preparem, acompanhem os nossos conteúdos. Faz o seguinte, nos comentários, deixa aqui se você gostou. Deixa se foi legal, para que foi útil, no que a gente pode ser melhor, quem que você gostaria de ver aqui também.
E a gente vai ficar muito feliz. Afinal de contas, a gente faz isso para servir vocês e vocês são as pessoas mais importantes dentro desse projeto. Obrigado, Gui. Até o próximo projeto, o nosso próximo episódio, perdão. E sigamos em frente. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau. I'm a man on a mission.